Deus, quando cria o homem e o forma, e assopra na sua narina o fôlego de vida, o ruá, Deus tinha expectativas com esse homem. Adão é o simbolismo do primeiro homem. E Deus cria expectativas que se frustraram. Não que Deus se frustre, ou que Ele não soubesse, pois Ele é soberano. Mas quando eu consigo tentar compreender a dimensão do que Deus fez conosco, nos dando oportunidade de dar nomes aos animais, Ele se preocupa com todos os detalhes. Ele vai dando uma ordem, Ele vai dizendo que haja e ouve. Quando chega no homem, Ele diz: e façamos o homem a imagem e semelhança. Então foi depositado em nós uma confiança tão grande, porque o homem é gerado nele, confeccionado na terra, mas gerado no Senhor. E à medida que esse homem se perde, e que vem o pecado concernente a ter se perdido, as consequências, nós vamos observar que Deus, Ele ama a humanidade de uma tal forma que envia o seu Filho. E esse texto, Paulo aos Colossenses diz: Ele nos libertou do império das trevas. O texto é muito claro, porque o texto ele expressa que outrora estávamos completamente envolvidos com aquilo que havia nos desligado da nossa essência, da nossa criação. Religião significa no grego religare. Cristo vem para religar novamente a terra com o céu. E quando Ele olha, Ele diz: eu não posso fazer isso de qualquer maneira, porque sobre eles há dolo, sobre eles há pecado, sobre eles há iniquidade. Jesus, quando monta numa jumentinha, ou no jumentinho, como queira, o jumento significa toda a iniquidade da terra, e Jesus monta sobre ele. E ali tem a sua entrada triunfal em Jerusalém. O que significa? Deus sabia dos altos céus de que precisaria enviar o seu Filho, mas precisaria dar ao seu Filho um nível de autonomia, para que através dele algumas coisas pudessem ser liberadas para nós. E nesse texto então, nós vamos entender que Ele nos libertou do império das trevas. Você não pegou, você vai pegar daqui a pouco. Porque para ser liberto eu preciso estar cativo. Se eu sou cativo, eu sou escravo. Se eu sou escravo, eu não penso por mim mesmo, eu não ajo, eu não vou onde eu quero. E Cristo vem com esse poder de nos libertar do império. O texto é muito clássico, porque o texto é muito cirúrgico, porque ele fala de império. Ele fala de um nível de peso, do nível de potestade, do nível de dominadores. E Cristo vem com esse poder de nos libertar. Dê-me toda a sua atenção, porque às vezes você está aí, de repente você ainda não entendeu, mas precisa entender hoje, porque isso é extremamente importante. Ele
nos libertou do império das trevas. Ele pega-nos e agora Ele vai nos limpar e vai nos transportar. Então a primeira coisa que eu preciso entender é que Ele é o único capaz de promover libertação entre nós. E uma vez liberto, eu gosto quando Jesus atende a um pai, o pai vira para eles assim: Senhor, eu fui aos discípulos e eles não puderam resolver. E eu cheguei até o Senhor, está meu filho aqui endemoniado. Ora, o demônio lança ele na água, ora lança ele no fogo. E eu não posso fazer nada. Ele é motivo de zombaria. E quando Jesus dá uma ordem para que aquele jovem seja liberto, é lindo isso, porque Jesus diz: sai dele e nunca mais volte. Somente alguém com o poder de libertar, de fato, em definitivo, poderia liberar palavras tão fortes: sai dele e nunca mais volte. Só que nós temos vivido um tempo em que a igreja de Cristo está apática, não entendeu a sua função, o seu valor no reino, não compreendeu qual é o seu papel, perdida, desorientada, estando em lugares em que Deus não está, falando em horas em que Deus não manda, porque ainda não se convenceram que a maior dádiva foi o Pai ter enviado alguém, ou o seu único filho, para que viesse à terra, morresse por nós e nos libertasse. Isso mostra que fomos destituídos da glória de Deus, e que precisou de alguém que olhasse por mim e dissesse assim: ainda que ninguém acredite em você, Alexandre, eu acredito. Através do meu sangue vertido na cruz, eu proclamo libertação aos cativos. Hoje Deus quer usar você para você e você para alguém, em nome de Jesus. Primeiro, para te convencer de que Ele te libertou do império das trevas. Não importa quem você serviu no passado, não importa que entidade você serviu no passado, não importa a que demônio você serviu no passado, não importa se ele disse que era o seu dono, não importa se ele disse que você era dele, não importa se ele te chamava de cavalo, porque o meu Cristo te libertou de todo o império das trevas. Você é livre, livre. Ninguém pode tocar em você. Só que depois que Ele me liberta, Ele me transporta. E o texto é muito claro, porque diz que nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Porque depois que Ele me liberta, agora eu tenho que ter o cheiro do Filho. Eu tenho que ter Filipenses capítulo 2, versículo 5, na Nova Tradução. Eu tenho que ter o mesmo modo de pensar do Filho. Por esse motivo Ele me pega e Ele me transporta. Ele precisa me tirar, porque até então meu foco de visão é esse, e Ele agora me arranca daqui. Ele me tira, Ele me limpa, Ele me transforma e Ele me conduz, para que agora o que esteja impregnado em mim exale o bom perfume de Cristo. Entendeu? Diga amém.
O que está impregnado em você exala o bom perfume de Cristo. O que significa isso? Você não precisa muitas das vezes nem abrir a tua boca. O teu procedimento atrai pessoas para quererem servir o mesmo Cristo que você serve. Pegou? O mesmo Cristo que você serve, o seu procedimento, o seu agir, o seu andar, o seu deitar, porque Ele te livrou, Ele foi lá e te libertou do império das trevas, como diz o texto, e Ele te pegou e te transportou. E é lindo demais, amados, porque é um pai que transporta um filho, você entendeu? É um pai que transporta um filho. Então quem é pai aqui, quem é mamãe, sabe o carinho que você tem com o teu filho quando você transporta ele. Deus está dizendo, hoje é noite de que nós precisamos entender, primeiro, Ele é o único capaz, segundo, de libertar do império das trevas, ou seja, dos lugares mais tenebrosos da terra. É a segunda coisa. Terceira, agora Ele me transporta como filho, porque eu preciso ter o cheiro do meu Cristo, porque eu vou levar o codinome cristão, pequeno Cristo na terra. Hoje Deus te trouxe aqui para te dizer que você foi liberto e que você foi transportado para o reino do Filho do seu amor. Você está entendendo? Diga amém. Aí o versículo 14 diz assim: no qual temos, me ajuda, no qual temos, vamos lá com fé, no qual temos, e fala sobre duas palavras, redenção e remissão, palavras que se confundem no nosso vocabulário cristão, na etimologia cristã. E aí, quando eu entendo que Ele, versículo 13, Ele me liberta, me transporta, e que agora eu tenho o cheiro dEle, que agora eu sou parecido com Ele, que agora o meu procedimento é semelhante ao dEle, o modo de pensar é parecido com o dEle. Ele precisa desenvolver algumas coisas dentro de nós. Eu amo quando Cristo vira para os seus discípulos e diz assim: obras maiores ainda farão. Eu amo quando os 70 chegam e vão dar testemunho de Jesus, dizendo: Senhor, os espíritos se submetem ao teu nome. Senhor, os coxos andam. Senhor, os surdos ouvem. Senhor, o endemoniado é liberto. Aí Jesus vira assim para eles e diz: é por isso que vocês estão alegres? Em outras palavras, o meu nome tem poder para tudo isso. Mas a maior alegria que deve estar dentro de vocês é o nome de vocês estar arrolado no livro da vida. Deus está liberando alguns níveis de autoridade para a igreja essa noite. Eu não sei quanto tempo tu tem de crente, eu não sei qual é o seu posicionamento, eu não sei se você ocupa uma função, eu não sei nem mesmo se você é pastor, se você é pastora, mas Deus está dizendo: tem lugares que precisam ser ocupados por você, e não foi ocupados, e a culpa não é do diabo, a culpa não é de Satanás, a culpa não são dos demônios, a culpa é sua, que não entendeu o poder e a autoridade que Deus confiou nas tuas mãos. Primeiro, todas as vezes que o inimigo tentar te acusar, você vai virar para ele e vai dizer: eu fui liberto pelo sangue de Jesus. Não importa o nível do seu erro, não importa a condição do seu problema, o que importa é que aquele que te libertou, já te libertou e é autossuficiente na tua vida. Você está entendendo? Diga amém. Ele já, deixa eu liberar, Ele já te libertou, em nome de Jesus. Não fique apanhando ou sentado comendo das migalhas que caem da mesa. Deus está dizendo para você: você foi chamado para se sentar à mesa com o Senhor, e hoje Ele quer que você entenda aqui algumas coisas. E no versículo de número 14, Ele quer que você compreenda o que foi desenvolvido dentro de você para a glorificação dEle. Diz o seguinte: no qual temos, vamos lá, no qual plural. Então eu quero falar com a igreja de Cristo, aonde Cristo é a cabeça, não é o cabeça, Ele é a cabeça do corpo. Eu quero falar com vocês no plural.
aquilo que vai ser liberado e aquilo que você precisa entender hoje. Primeiro, repita comigo: redenção. Diga assim: já está sobre a minha vida uma palavra chamada redenção. Deixa eu te falar sobre isso hoje, para você sair daqui desejoso de falar do amor de Cristo. Até porque tu só pode dar aquilo que você tem. Existem alguns segredos, irmãos, que a gente só encontra quando a gente procura. Eu aprendi algo com a vida cristã. O que o senhor aprendeu, pastor? Dentre tantas coisas, que quando nos sentimos feridos, quando estamos com um anzol na boca semelhante a um peixe, quanto mais você se bate, mais você se fere. Deixa eu repetir: quanto mais você se bate, mais você se fere. Deus está dizendo: aquieta o teu coração, pois aquele a quem o Pai libertou, esse se tornará livre. E o texto diz: no qual temos a redenção. E entender a redenção realmente, a primeira palavra que expressa na redenção é resgate. Repita comigo: resgate. Diga assim: em Cristo não há impossíveis. Diga assim: em Cristo nós podemos ser instrumento para resgatar qualquer pessoa, aonde quer que ela esteja. Fui resgatar um jovem esses dias. Dentro da comunidade. Na entrada da comunidade, eu fui rendido. Aparentemente passei maior vergonha. Mandaram levantar a blusa, mandaram rodar. Humanamente falando, passei vergonha. Mas saí de lá com o jovem. Porque aquilo que é vergonha, para nós é posicionamento. Depois que ele viu que eu era pastor, ele foi lá para dizer assim: pastor, o senhor me perdoa por ter feito aquilo com o senhor? Eu disse: eu perdoo. Mas a vida que eu vim buscar aqui vale qualquer tipo de vergonha na frente de qualquer pessoa. Ele te deu o poder da redenção nele, o poder de entrar. A segunda palavra que eu quero falar é libertar. Redenção significa libertar. Eu não sei o que você vive, qual é o dilema que você vive dentro da sua casa, mas você tem autoridade em Cristo de dizer: seja livre pelo poder do nome de Jesus. Seja livre.
A redenção significa adquirir de novo. Você tem em Cristo autonomia de liberar palavras que sejam capazes de fazer as pessoas terem novamente o que elas um dia tiveram e perderam, seja lá pelo que for. Redenção significa tirar o poder de quem acha que o tem. Redenção é virar para o diabo e dizer: você não pode com a vida dele, você não pode com a vida dela, porque o sangue de Cristo, que purifica de todo pecado, foi derramado por ele, foi derramado por ela. É isso que Cristo tem na tua vida, é isso que Deus quer de você, que você assuma o seu papel no reino, o seu papel. Redenção significa tirar do cativeiro. Repita comigo: tirar do cativeiro. Da mesma maneira que Deus fez com você, Deus vai fazer com pessoas através de você. É isso que eu quero falar. Da mesma maneira que Deus fez com você, Deus vai fazer com pessoas através de você. Você está entendendo? É isso que Deus quer nesses dias. Deixa eu repetir: da mesma maneira que Deus fez com você, Deus vai fazer com pessoas através de você. Pastor, o que o senhor está dizendo? É noite de posicionamento. É noite onde é como se Deus enviasse um anjo e dissesse assim: eu posso contar com você, e com você eu posso, e com você eu posso, e com você eu posso contar com você, ou eu não posso contar com você. É noite de alistamento, é noite onde o seu nome já está registrado, é noite onde você vai entender que pessoas sairão do cativeiro pelo poder de Deus através da tua vida. A redenção aí, a redenção aí, e isso é que é importante. Eles não permanecerão no império das trevas por você. Ele não vai ficar lá, ela não vai. Deus quer autoridade, que você exerça a autoridade que te foi dada no mundo espiritual. Não estava acontecendo, vai passar a acontecer a partir de hoje, porque você vai colocar os seus pés e Deus vai fazer. Você vai, não é que Ele te obedece, não é isso, é de coisas que já foram liberadas para você. Deixa eu repetir: tem coisas que já foram liberadas para você. Jesus, quando diz está consumado, Ele diz: Pai, eu cumpri com o meu propósito. Ou seja, existem coisas que já foram liberadas, e que a igreja precisa entender quem ela é. Ela precisa entender quem ela é no reino. Ela precisa identificar a sua paternidade, que você é filho, que você teve direito à redenção, que você teve direito à remissão. E isso é que é de suma importância. Mas tem uma última palavra aqui de redenção, que é promulgar salvação. Olha quantos milagres Cristo fez e disse que a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Ele vira para aquele coxo, aquele paralítico que desce do eirado pelos 4 amigos, e diz: perdoados estão os teus pecados. Sabe por quê? Porque cura é algo externo, salvação é algo que define para onde você vai quando partir daqui. Cura, de repente pode vir uma outra enfermidade e te assolar. Salvação, uma vez que você está certo dela na sua vida, você sabe para onde você vai. Então o texto diz: no qual temos redenção. Repita comigo: redenção. Ou seja, resgate, poder de libertação, porque fomos libertos. Adquirir de novo, porque nós fomos novamente adquiridos. Tirar o poder de quem acha que o tem, tirar do cativeiro e declarar salvação para a vida de muitas pessoas. É isso que Deus quer da igreja, é isso que Deus quer de você. Vida que gere vida.
Deixa eu repetir isso: vida que gere vida, vida que entenda o seu compromisso no reino. Mas o texto diz assim: remissão. Repita comigo: remissão. O que significa isso? Isso aqui, amados, é um dos maiores problemas que a gente enfrenta. Remissão significa perdão de pecados. Então deixa eu liberar algo aqui para aqueles que ainda se tornaram, mesmo depois de ter descido as águas, de talvez falar em línguas estranhas, mas se tornaram réu da culpabilidade dos pecados. Você olha para você, você diz assim: não flui porque eu fiz isso, não acontece porque eu fiz aquilo, isso ainda me dói, me choca, isso ainda tira a minha paz. Deixa eu te dizer algo: Ele já perdoou os seus pecados. Não se sinta mais culpado ou culpada a partir de hoje. Não se sinta mais condenado a partir de hoje. Não fique olhando para o teu passado e deixando com que ele te acuse, com que ele te oprima, com que ele tire o teu sono, tire a tua paz, tire a tua perspectiva de vida. Perdoados estão os teus pecados. Remissão significa anulação do pecado. O que é isso, pastor? Significa que nós estamos no lucro. É exatamente isso. Mas então, se eu estou no lucro, eu posso pecar à vontade? Não. A epístola de Pedro vai dizer: pode a porca uma vez limpa voltar ao lamaçal, o cão comer do seu próprio vômito. Assim é todo aquele que volta às suas velhas práticas. O amor de Deus me constrange a andar para frente. Deus está dizendo: perdoados estão os teus pecados. Você chegou nesse lugar, e para que você seja um instrumento de cura da alma de outras pessoas, você primeiro precisa se perdoar. Mas eu falei palavras tão duras para minha mãe, eu disse palavras tão duras para o meu pai, sabe? Durante muitos anos, algumas coisas, elas tentaram me acusar, sabe? De alguns procedimentos lá atrás, de alguns atos, de algumas coisas, até que um dia eu ouvi a voz do Senhor dizendo: eu perdoei os teus pecados. Você está debaixo de remissão, sabe? Deus hoje vira para você e diz: perdoados estão os teus pecados. Não importa a grandeza deles, não importa a extensão deles, não importa o que você fez, o que importa é que Ele te ama de uma maneira tão grande e generosa, que Ele tem você, sabe, como a menina dos olhos dele, que você é tão especial, que Ele precisa te dizer assim: no qual temos redenção, salvação, resgate, mas temos também remissão, perdão dos nossos pecados. Deus está dizendo: eu quero te usar, mas eu quero primeiro te dizer que os teus pecados foram perdoados. Não importa o que você fez, não importa quem você traiu, o que importa é o poder da regeneração e do arrependimento. E se você está aqui hoje, é porque o Espírito te trouxe para te dizer: filha, perdoados estão os teus pecados. Filho, perdoados estão os teus. Eu não posso agir na tua vida enquanto você não recebeu o meu perdão. Não se sinta culpado mais, não se sinta culpada mais. A partir de hoje, nenhuma arma forjada contra a tua vida prevalecerá. Perdoados estão os teus pecados. Oh, perdoados estão os teus pecados. Oh, mas eu fiz muito mal a alguém. Perdoados estão os teus pecados. Mas eu traí. Perdoados estão os teus pecados. Mas eu falei mal. Perdoados estão os teus pecados. Mas sabe, Deus quer partir do ponto do princípio que se você não entender o perdão que já foi te dado,
se você não entender o perdão que já foi te dada, se você não compreender a dimensão desse perdão, eu nunca poderia usar você na plenitude para outras pessoas. É isso que Deus quer. Perdoados estão os teus pecados. No versículo 19 desse texto diz: porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Olha, no 22 diz, em outras palavras, e agora porém os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Santos, eu estou terminando, inculpáveis e irrepreensíveis. Deixa eu repetir isso: santos. O maior problema desse nível de palavra é que às vezes o inimigo tenta calar o nosso entendimento, cegar o nosso entendimento. Santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Irrepreensíveis, só o Senhor trata contigo. Inculpáveis já não estão mais debaixo de culpa. Santos, aquilo que me permite adorá-lo de todo o meu coração. É isso que Deus quer de nós, que a gente compreenda. Do versículo 24 em diante, o texto diz assim: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Aí ele diz assim no 26: o mistério que estivera oculto dos séculos, o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais, Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. O que significa isso, pastor? Significa que há um segredo, e o segredo é uma chave que abre todos os tesouros escondidos do conhecimento, que é Cristo. Ele é o segredo que abre todos os tesouros escondidos. O que significa, pastor? O que significa dizer que Ele não te libertou em vão, que Ele não te libertou só para que você fosse um ser liberto e que agora o céu tivesse disponível para você. Ele te libertou do império das trevas, te transportou para o reino do Filho do seu amor, para que você entendesse que existem muitas vidas aguardando por você, que existem muitas pessoas esperando por você. Ele te fez santo, inculpável e irrepreensível, para que você pudesse ser instrumento do Pai, por onde quer que fosse. O Senhor fala a respeito, ou tem falado conosco a respeito de uma palavra que se chama posicionamento. Posicionamento.
posicionamento. É o que Ele quer de você. É o que Ele quer de nós. Mas quando eu entendo que Ele me libertou, dentro de mim há um sentimento de dívida impagável. Dentro de mim há uma sensação. Como que Ele pôde me amar desse jeito? Ele me libertou. E uma vez liberto, ninguém mais poderá me acusar. Me libertou do império das trevas. O que significa, pastor? Me arrancou das mãos do inferno. Jesus, Ele vira e diz a todos quanto o Pai me enviou. Nenhum deles se perderam, exceto o filho da perdição. Ele fala nesse texto a respeito de Judas Iscariotes, que o trairia. Eu uma vez, nós estávamos na igreja antiga, e antes um pouquinho de começar o culto, nós tínhamos um pastor agregado, e nós estávamos lá com trabalhadores e pastores para começar o culto, para orar e começar o culto. Ele virou para mim e disse assim: pastor, o senhor pregou no culto passado, eu vim aqui para te dizer algo. E eu virei para ele e disse assim: pode falar. Ele disse assim: eu não sou Judas não, tá, pastor? Eu calado estava, calado fiquei. Passado dias, o mesmo me traiu. Eu gosto quando João Batista vai dizer assim: eu sempre vos disse. Coloca lá pra gente, capítulo 3 do Evangelho de João, a partir do seu versículo de número 26. Vai suscitar uma contenda entre os discípulos de Cristo e os discípulos de João Batista. E eu gosto de um texto aqui de João Batista que eu quero te ensinar hoje. E foram ter com João e disseram: aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tem dado o testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Respondeu-lhe João, a primeira coisa que ele diz: o homem não pode receber nada se do céu não lhe for dado. E aí, no segundo ato dele, no versículo 28, ele vai dizer: vós mesmos sois testemunhas do que eu vos disse. Eu não sou o Cristo. O importante é sabermos quem não somos, amados. Ele vira e diz: eu não sou o Cristo, eu só fui enviado como precursor. Aí ele vai dizer: quem tem a noiva é o noivo, o amigo só se alegra com isso. Ele prossegue dizendo: importa, convém que ele cresça e que eu diminua. Sabe por que às vezes uma mensagem dessa é tão difícil de entrar? Porque às vezes você se acha num nível de ter sido liberto de uma, sabe, de uma posição tão melhor que outras pessoas, que você se esqueceu que o texto, quando se refere, diz: ele nos libertou, todos nos libertou do império das trevas. Não me faz melhor que você,
me faz igual a você. Não importa quem você é no corpo de Cristo, não importa se tu é o dedinho do pé, se o corpo não estiver completo, Cristo nunca vai ser a cabeça desse corpo. Você é extremamente importante no reino dos céus, mas não se autovaloriza, não se coloque num pedestal, num lugar alto, não. Que hoje você possa sair daqui dizendo: Ele me libertou do império das trevas. Me transformou, ou seja, e me transportou. Sabe, é isso que Deus quer de nós essa noite. Para que você tenha o cheiro de Cristo, o bom perfume de Cristo. Deixa eu repetir isso: o bom perfume de Cristo, a boa fragrância, o bom aroma, para que as pessoas cheguem em você e consigam exalar esse bom perfume. Da sua boca saem palavras doces, da sua fonte jorra água doce, da sua fonte não jorra água amarga, da sua fonte não jorra água salgada, da sua fonte jorra água doce. 20. Hoje Deus tira do teu coração toda culpa, tudo aquilo que ficou enraizado. Deus fala assim comigo assim: às vezes eu não consigo libertar, porque tem um sentimento de culpa nele. Tem um sentimento de culpa, eu não consigo curar, porque tem um sentimento de culpa nela. Eu não consigo promover grandes milagres, porque ele carrega com ele, dentro dele. E o inimigo é especialista em pegar e ficar te acusando, sabe? Dizendo: você fez, olha o que você fez, você foi um canalha, você foi um malfeitor, olha o que você fez. Mas hoje à noite, se coloque de pé, de levantarmos a nossa mão para o céu. Levante uma das suas mãos para o céu e diga comigo assim: Senhor, me perdoa por todos os meus erros. Diga assim: eu me arrependo. Fala para ele aí, no seu interior. Se você não quiser pronunciar palavras, você pode falar com ele, ele está te ouvindo. Do que você se arrepende? Diz para ele: eu me arrependo disso aqui, Senhor. Eu me arrependo disso aqui também, ó Deus. Senhor, eu me arrependo disso aqui. E Ele é fiel e justo para te perdoar, pegando os seus pecados e lançando no mar do esquecimento. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou, sobre a tua vida já não vale mais. Coloca, projeta pra gente Romanos capítulo 8 versículo 1. Sobre a sua vida não vale mais condenação. Sobre a tua vida não vale mais condenação. Leia comigo, solta a tua voz. 1, 2, 3, vai. Solta a tua voz, porque é libertador isso. Leia, vai. 1, 2, 3, vai. Agora, pois, diga: eu saio hoje daqui. Diga: eu saio hoje daqui livre de toda acusação do diabo. Ofereça para Deus as suas palmas.